Fala pessoal, beleza? Seguinte, ainda aqui na semana 5, eu sei que vocês estão loucos para sair logo a semana 6 aqui o vídeo, mas eu ainda não concluí as atividades e o estudo da matéria, então eu decidi voltar lá para a semana 5 e refazer minha prova para poder corrigir aquela que eu errei por um vacilo meu. Depois eu vi qual era a forma de fazer. E ok, só que o que acontece, né? Quando a gente refaz a avaliativa aqui no AVA, às vezes aparece questões diferentes, né, do que a primeira tentativa. E no caso aqui na minha prova apareceu uma questão, no caso aqui a sétima, diferente, que não apareceu na primeira tentativa. Ela é bem interessante, decidi fazer esse vídeo rapidão aqui para mostrar para vocês como é que faz e de uma maneira que dá até para fazer sem, caso vocês tenham se esquecido de uma das fórmulas, né? Dá para fazer meio que na unha ali, dá um pouquinho de trabalho, mas como o número de períodos solicitado não era muito grande, era só 3, então a gente consegue fazer meio que na unha ali e montando a tabelinha do saque, né? Que é o mais complicadinho de lembrar a fórmula para poder achar a prestação. Mas vamos lá. O que ele dá? Ele dá um exemplo de um financiamento de um valor presente de 25 mil, né? Um valor financiado de 25 mil, num prazo de 10 prestações, uma taxa de 10% ao mês. Mais uma vez, eles não falam qual que é a periodicidade da prestação, mas a gente deduz que é mensal, mas repito, o correto é eles falarem o período também dessa prestação, né? Enfim, vamos lá. E eles perguntam qual que seria o valor da parcela no sistema de amortização misto, tá? Então a gente sabe que nós temos aqui estudamos alguns modelos de amortização, algumas tabelas de amortização, né? E dentre elas tem o sistema de amortização misto, que nada mais é que a média do sistema de amortização constante e do sistema de amortização o francês, né, o SAF, ou tabela Price, ou o SPC, né, então esse aqui SAF, que é a mesma coisa que Price, que é a mesma coisa que SPC, né, sistema de prestação constante, né. Então você pega a média desses dois, então soma o um com o outro e divide por 2. Soma o quê? No caso a gente quer a prestação, o valor da parcela no terceiro trimestre, então a gente tem que pegar o valor da parcela no terceiro trimestre na SAC, o valor da parcela no terceiro trimestre no SAF, somar e dividir por 2. Então isso aqui vai dar o valor da terceira parcela lá no sistema de amortização misto, tá? Então como que eu faço? Primeiro você tem que fazer, aqui não importa a ordem, vamos fazer primeiro aqui o SAF, que essa aqui não tem jeito, tem que saber, ou tem que saber a fórmula, ou tem que saber fazer pela HP, tá? Vamos fazer dos dois jeitos aqui rapidão. A fórmula para você saber uma prestação no SAF, que é a prestação constante, é aquela mesma fórmula que a gente usa considerando o fluxo padrão, tá? Uma prestação com valores constantes, né? Considerando o fluxo padrão. Então é aquela forma que tem, que é isso aqui, que é o PV igual, para saber o PMT, né? PMT vezes o fator de atualização de capital. Desculpa, não é fator de atualização de capital, é o FPV, o fator de valor presente. Fator de valor presente e N, certo? Ah, mas eu não lembro como é que é o fator de valor presente. Outra coisa, vamos manipular essa fórmula aqui. O que eu quero saber é o PMT, né? Então vamos isolar o PMT. Então a fórmula mesmo que a gente vai precisar é PMT igual ao PV dividido pelo FPV e N, tá? E o que é o FPV? O que é isso aqui? FPV, dado uma taxa, dado um prazo, é igual a 1 menos 1 mais I elevado a menos N, tudo isso
dividido pela taxa I, tá? A gente tem a taxa, que é 10%, a gente tem o prazo, que é 10%, temos que achar o I aqui, certo? Aliás, o I já foi, temos a taxa, temos o N, é só jogar aqui, vamos achar o valor do FPV. Isso aqui é o FPV e N. Isso aqui vai ficar 1 menos 1 mais I, qual que é a taxa? 10%, já vou colocar aqui direto, 1,10, né? Ou 1,1, tanto faz. Elevado a menos N, quem que é o N? É 10, menos 10. Tudo isso é que eu fecho, né? Eu vou mostrar para vocês porque que eu gosto de fechar um parênteses antes e depois aqui, mesmo não sendo obrigatório, teoricamente. Isso aqui é dividido por I. Opa, o que é I, né? O I é 0,1, tá? Quanto que dá isso aqui, gente? Deixa eu abrir a calculadora aqui rapidinho. Vamos lá, vamos jogar na calculadora. Ó, por que eu uso o parênteses um depois? Que é para jogar na calculadora. Às vezes dá problema se não colocar, porque tem uma divisão aqui, né? Porque é tudo isso aqui dividido por 0,1. Então fica lá 1 menos, abre outro parênteses, 1,1, fecho, elevado a menos 10, fecho o parênteses da potência, fecho o parênteses do numerador, tudo isso dividido por 0,1, que é a taxa. Então o nosso FPV vai ser igual a isso aqui. FPV é igual a 6,144567. Com 6 casas já é o suficiente para chegar no resultado bem preciso. Então fica PMT é igual PV, quem que é o PV? É 25 mil, né? Dividido pelo FPV, que é 6,14. 144567. Quanto que dá isso aqui? 25 mil dividido por 6,144567. Então já temos o valor da prestação aqui no SAF, lá no terceiro. Mas você não está dizendo que é no terceiro. Tanto no SAF, como o SAF é sistema de prestação constante, a prestação no primeiro vai ser isso aqui, no segundo vai ser isso aqui, do primeiro até o 10º vai ser esse mesmo valor de 4.068,63, tá? Então no SAF, né, no sistema de amortização francês, todas as prestações são constantes. Então eu sabendo o valor da prestação aqui da fórmula do PMT, eu já sei. Eu já posso dizer que o valor da prestação na terceira parcela no SAF é isso aqui. Porque em todas as prestações, em todos os períodos vai ser esse mesmo valor. Agora já no SAC não. No SAC o valor da prestação 1 é 1, prestação 2 é outro, ele vai decaindo, né? Então eu tenho que saber exatamente qual que é o valor da prestação na terceira parcela. Para saber isso tem uma fórmula, tá? Tem uma fórmula que eu confesso que essa eu não decorei mesmo. De algum momento eu vou ter que ter essa colinha se eu precisar dela, caso dê um período muito longo, né? Mas aqui como ele quer saber qual que é o valor da terceira parcela e eu não lembro a fórmula, então vale a pena a gente fazer a seguinte jogada. A gente vai montar a tabelinha, tá? Então a gente achou aqui no SAF, agora vamos achar aqui no SAC, ó. Como é que eu monto a tabelinha SAC? A tabela SAC vai ser sempre começar com um período. Depois do período, o saldo devedor. Estou montando as colunas da tabela, né? Saldo devedor. Amortização. Depois da amortização, a coluna dos juros. E por último, sempre a coluna da prestação. Tá?
Acho que ficou um pouco colado isso aqui. Deixa eu passar um pouco para cá. Tá, beleza. O período vai começar sempre com 0, né? Não confunda, nunca começa com 1, começa com 0. 1, 2, 3, ele vai até o 10. Só que eu não tenho que saber até o 10, eu tenho que saber só até o 3, porque ele quer saber o valor da prestação aqui no período 3, tá? O saldo devedor no 0 vai ser sempre o PV, tá? Em qualquer tabela, na SAC, na SAF, no SANGO, qualquer uma, no período 0, considerando que não tem carência, mesmo tendo carência, né? O saldo devedor aqui no 0 vai ser sempre o PV, tá? E no período 0, considerando um fluxo padrão, né, pós-antecipado, sem carência, sem nada, sem período diferido nem nada, no 0 vai ser sempre nada. Você não paga nada nem de amortização, nem de juros, nem de prestação no período 0. No saque, o que é constante? Não é a prestação, assim como no SAF ou no SPC. O que é constante é a amortização. Então eu já posso calcular aqui a amortização. E a amortização, ela é o valor financiado dividido pelo número de períodos. Então é 25 mil dividido por quê? Por 3? Por 3 não, por 10, né? Porque ele vai, eu não escrevi aqui, mas o total de períodos desse financiamento é 10. Está aqui, ó, o N é igual a 10 meses, 10 períodos, né? Então isso aqui é igual a 25 mil por 10, né? Dá para fazer de cabeça, mas vamos fazer aqui, de 25 mil por 10. Então o valor da amortização constante aqui vai ser 2.500, vai ser 2.500 aqui, vai ser 2.500 aqui, vai ser 2.500 aqui, e iria até o 10º período, ia ser esse mesmo valor de prestação de amortização constante. Então agora, com o valor das amortizações, eu já posso calcular também o valor do saldo devedor no 1, 2 e 3, tá? Então vai ser em 1 vai ser o saldo devedor do período anterior, que é 25 mil, menos a amortização do período. Então em 1 vai ser 25 mil menos 2.500. Aqui é 22.500. No 2 vai ser isso aqui, 22.500, que é o valor do saldo devedor no 1, menos 2.500. 20 mil. Poderia fazer até o 3, mas nem preciso. Porque para saber o valor da prestação no 3, eu preciso saber só até aqui, só o saldo devedor no 2. Tá? Por quê? Porque a prestação, o que é a prestação? É o valor da amortização do 3, que eu já tenho, mais o valor dos juros no 3, que eu vou calcular. Não preciso nem calcular o valor dos juros no 1 e no 2. Eu já vou direto aqui calcular o valor dos juros no 3. Qual que é o valor dos juros no 3? É o valor do saldo devedor no período anterior, que é 2, que é 20 mil, vezes, 20 mil já está na tela, vezes o valor dos juros, que é 10% ao mês, que eu vou colocar em unitário. 10% é a mesma coisa que 0,1. Então o valor dos juros aqui no período 3 é 2 mil. Opa, então eu já tenho tudo o que eu preciso para saber o valor da prestação aqui no período 3. Eu tenho o valor da amortização no período 3, que é 2.500, tenho o valor dos juros no período 3, que é 2 mil. O valor da prestação então vai ser 2 mil, que é os juros, mais 2.500. O valor da prestação no período 3 aqui no saque, 4.500. Então veja só, eu cheguei no valor da prestação num período determinado sem sequer lembrar da fórmula. Eu só lembrei do esquema de como que se monta a tabela. Então é bom, quem não fez, façam essa tabela dos exercícios propostos. Abre um Excelzinho lá, aproveita e já treina um pouquinho do Excel. Não é difícil, não requer conhecimento aprofundado de Excel, não. Bastando saber os operadores básicos, como que se faz conta no Excel, que é mais ou menos como a gente faz na calculadora científica. Você faz usando as referências, né, para poder ajudar. Você monta essa tabelinha, tá? Aqui, como era só até o período 3, a gente nem precisou do Excel, a gente fez na unha aqui, como os valores eram valores arredondados, né, valores fáceis de fazer conta, uma taxa de juros também fácil de trabalhar, que é 0,1, né? Então a gente chega facilmente no valor da prestação. Só que não é isso que eu quero saber. O que eu quero saber é o valor do SAN, o valor da prestação 3. Escrevi com outra cor aqui,
Vou escrever de lápis. Qual que é o valor da prestação 3 no SAM, no sistema de amortização misto? Qual que é? Vai ser o valor da prestação 3 no SAC, que é 4.500, mais o valor da prestação 3 no SAF, que a gente já calculou que é 4.068,63. Soma esses dois e divide por 2, é a média, né? Ó, 4.500 já está na tela, mais 4.068,63, que a gente calculou lá no SAF, né? Igual, divide por 2. Valor da prestação, então, no sistema de amortização misto, o valor da prestação 3 no sistema de amortização misto é igual a 4.284, arredondando aqui, 32. Essa é a resposta dessa questão. Então, para quem caiu essa questão aí, eu não tinha comentado sobre ela, porque não tinha caído para mim na minha primeira tentativa, caiu na segunda. Tá aí como que você resolve sem ter que lembrar de como que se faz o valor da prestação no SAC, tá? Tem uma fórmula para isso, mas não decoro essas coisas não, né? Para mim já dá muito trabalho ter que decorar essa aqui. Então eu decoro só essa e a partir dessa eu me viro fazendo a tabelinha aqui no SAC, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!